Olá, esse aqui é o resumo da semana 9 e a gente vai falar um pouco sobre transmissão. Bom, primeiro o que é transmissão? Transmissão é por algum meio eu levar bits ou sinais ou dados de um transmissor A para um receptor B. E para isso acontecer é necessário que os dois estejam bem acordados nos protocolos ou métodos pelos quais eles vão fazer essa troca de informação. A gente vai ver agora dois tipos de transmissão: a transmissão assíncrona e logo após a transmissão síncrona. Bom, a transmissão assíncrona funciona da seguinte maneira: cada sinal, cada caractere da informação vai ser tratado de maneira independente. O que significa? Que não importa a maneira, a ordem que eu recebo esses dados, eu vou conseguir, o receptor vai conseguir reorganizar eles sem problema. Então cada caractere começa com um bit inicial, cada começo de dado começa com um bit inicial que vai alertar o receptor que o caractere está chegando. O receptor faz a amostragem de cada bit desse caractere e procura logo após o próximo bit inicial que vai dar indício ao próximo caractere. É importante frisar também que a transmissão assíncrona não tem o problema de temporização. Não tem esse problema devido justamente à natureza da transmissão assíncrona. E um exemplo de transmissão assíncrona, por exemplo, é o NRZL, que é o Non-Return to Zero Level, onde os bits 1 são representados pela voltagem negativa e os bits 0 são representados pela voltagem positiva. Então acaba que a transmissão assíncrona é simples e barata, mas existe a questão da sobrecarga. O que é a sobrecarga? Basicamente, para cada grupo de bits, cada caractere que eu vou mandar, eu vou ter que também inserir os bits iniciais que vão dizer para o meu receptor como é que aquele sinal vai estar organizado. Então, por exemplo, se para 10 bits eu adiciono 2 bits para essa sincronização, para o receptor saber, então eu vou ter uma sobrecarga de 20%, por exemplo. E do outro lado nós temos a transmissão síncrona. A transmissão síncrona é uma transmissão um pouco mais rápida. Ela vai necessitar, porém, de um clock em comum entre transmissor e receptor ou algum outro método de compartilhar. E pode demorar um pouco para começar a enviar os dados. Ela também geralmente é utilizada em videoconferências, conversas telefônicas como chamadas e aplicativos de mensagem como WhatsApp e Telegram, que eu vou chamar de Instant Messaging aqui. E para esse clock ser sincronizado, para esses dados serem sincronizados pelo clock, já que é uma transmissão síncrona, pode-se utilizar os pulsos de clock de um dos extremos, que seria ou um transmissor ou o do receptor. Ou ainda você pode embutir essa informação no próprio sinal. Então, no caso, por exemplo, de sinais digitais, a gente teria o Manchester ou o Differential Manchester. E esses já teriam o clock já embutidos no sinal. É necessário também ter uma indicação antes e depois do bloco de dados, para que o receptor saiba onde começa e onde termina o dado. E a transmissão síncrona também pode ser geralmente utilizada para grandes blocos de dados. E é nesse caso aqui que a transmissão síncrona ela consegue ser melhor que a assíncrona. Porque, por exemplo, a assíncrona ela vai precisar daquela sobrecarga de 20% mais ou menos dos bits totais.
enquanto que a sobrecarga aqui não vai passar geralmente de 100 bits. Vamos falar agora sobre um pouco de detecção de erros. Bom, para falar de detecção de erros, vamos primeiro dizer o que é um erro, né? Um erro é basicamente quando a gente tem uma mudança, um sinal digital, por exemplo, uma mudança de bit, seja de 1 para 0 ou de 0 para 1. E a ideia desses métodos de detecção de erros é que eles possam ser detectados e, como por exemplo um CRC que a gente vai falar, ou detectados e até mesmo corrigidos na hora, que seria o FAC. Além do mais, nos tipos de erros, a gente também tem o erro simples, o erro de bits único, por exemplo, onde só um bit é modificado, e nós temos os erros de rajada, onde uma série de bits são modificadas naquele intervalo. Bom, um dos métodos mais simples que nós temos para detectar erros é o método da paridade. Nós temos, por exemplo, a paridade unidimensional, que é basicamente pegar o número de bits 1 do dado e verificar se é um número par ou ímpar. E dependendo da minha paridade, que ela pode ser par ou ímpar, eu adiciono ou deixo de adicionar um bit 1 ao meu dado antes de enviá-lo. Além disso, também temos a paridade dimensional. Outro método também bastante simples é o método do checksum. O checksum ele basicamente vai pegar o nosso dado e vai calcular o complemento de 1 dele. O complemento de 1 seria, por exemplo, o número necessário binário para que, somado ao meu dado, ele dê a sequência somente de 1s, do começo ao fim. E por esse ser um cálculo um tanto rápido, ele é bem utilizado para verificar os dados que passam pela internet, por exemplo. Bom, e agora a gente vai falar de algoritmos um pouco mais complexos, como por exemplo o CRC. O CRC é a verificação de redundância cíclica, e ele funciona basicamente tendo uma sequência de dados com número de bits k, e a gente vai criar uma nova sequência a partir dessa sequência k, e vamos ter um quadro de n bits, onde n é maior que k. E essa nova sequência de n bits é calculada a partir de uma série de divisões em módulo 2, utilizando um chamado polinômio gerador. E esse polinômio gerador pode mudar de acordo com a necessidade ou o que foi acordado naqueles protocolos de transmissão. E quando esse dado é enviado para o receptor vai pegar esse dado e vai calcular o resto desse novo dado dividido pelo polinômio. E se o resto for 0, quer dizer que não houve erros. E se o resto for diferente de 0, como por exemplo 1 ou mais, então existiu algum erro aí na transmissão. E fora isso, nós também temos o FEC. O FEC, que é chamado de Forward Error Correction, é um algoritmo de detecção e até mesmo correção de erros. Então, quando ele utiliza o que chama de distância de Hamming para calcular a probabilidade de um bit que foi considerado alterado ser mais plausível entre um A e um B, por exemplo. Então isso facilita muito na hora de uma transmissão, porque ao invés de eu pedir todo aquele dado de novo, o FEC ele consegue corrigir o erro sem precisar que o transmissor repita aquele dado de novo, o que ajuda na eficiência.